A nosso entrevistado de hoje, nosso bate-papo, né, é com João Cláudio Tupinambá Arroio. Olha só esse currículo dele, né? Ele é mestre em economia, coordenador de mestrado, né, profissional da gestão de conhecimento para o desenvolvimento socioambiental da Universidade da Amazônia, pesquisador em economia solidária e ex-coordenador de planejamento e desenvolvimento da Amazônia Sudã. Olha só, né? É imortal do Instituto Histórico de Geografia do Pará. Bom dia, Arroio. Bom dia, uma honra estar aqui, uma satisfação estar com vocês ouvintes aqui em Canaã e a gente poder bater esse papo gostoso. Cidade, né? O Web Cidade é um sistema de comunicação via internet que atinge todo o Brasil e o mundo, mas em particular a nossa região aqui. Toda a nossa região está vendo esse nosso bate-papo, né? Xinguara, Redenção, Marabá, essa região todinha está ouvindo a nossa programação, né? Então, Arroio, nós vamos estar conversando sobre COP30, né? Que é a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, que será realizada em Belém em 2025. Que, inclusive, né, Arroio, já começou as preliminares, né? Já teve vários eventos que discutiu a questão da COP, várias autoridades políticas da Amazônia estiveram aqui, presidente da República, de países vizinhos da Amazônia, né? Governadores, autoridades discutindo, e a sociedade civil, né? O povo ribeirinha, o povo indígena, tudo estão discutindo. Fala um pouco para nós da importância que vai ter essa COP para o estado do Pará, para a Amazônia, e que podemos esperar e como estão as preparações para isso, Arroio. Olha, Santiago, eu sou feliz porque eu trabalho naquilo que eu amo, eu sou professor. E eu sempre converso com meus alunos sobre o que eles pretendem fazer. E é impressionante como metade da turma pensa em sair daqui da Amazônia, né? Pensa em ir para o Sul, para São Paulo, ou quer sair do país, né? E eu não acho estranho. Mas eu começo a provocar ele, perguntando, mas vem cá, você não acha que tem alguma coisa estranha que o mundo todo vindo para cá? Você querendo sair e o mundo todo vindo para cá. Então, será que não está no momento para a gente entender que a gente está em uma das poucas regiões que mais produz, que mais tem recursos no planeta, e que o problema não está aqui, o problema está, muitas vezes, no que vem de fora. Então, a gente precisa cumprir o nosso papel de ser protagonista na Amazônia. Então, eu tenho notado que isso tem mexido muito com as pessoas. E surgiu um fórum permanente pelo protagonismo amazônico. Então, tem pessoas de 5 estados, de várias cidades, Santarém, Marabá, né? Tem Conceição também, que participam, e a gente procura trocar informações que possam fazer as pessoas perceberem um fato simples. Porque eu estudei o que fez os países desenvolvidos serem desenvolvidos, né? O que fez os Estados Unidos ser desenvolvidos? A Inglaterra, a França, a Alemanha, o Japão, a China. O que fez esses países crescerem e melhorarem, né? Porque, fazendo já um parênteses, desenvolvimento não é só crescer. Desenvolvimento é melhorar a qualidade de vida da sociedade. Não adianta crescer, nós já somos grandes. O Brasil é o 12º maior PIB do planeta.
Mas PIB não mede desenvolvimento. O PIB mede a capacidade de produzir. E a nossa nação é a 12ª no mundo que mais produz, né? Então, veja que nós já produzimos o que nós precisamos. A questão é que o modelo econômico é extremamente concentrador. Então, isso deixa a maioria das pessoas sem acesso a uma qualidade de vida digna. Então, se a gente parte desse ponto, a gente vai ver que a gente precisa ocupar o espaço que é nosso. Nós moramos aqui, nós vivemos aqui. Então, nós temos que melhorar a nossa qualidade de vida. Então, se a gente não gostar, que é isso que eu descobri estudando os outros países, se a gente não gostar do que a gente não valoriza aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já produz, né? Então, tem muito paraense que tem vergonha de pedir tucupi, de pedir farinha, né? E acha que tudo que é bacana é o que vem de fora. Nenhum desses países, Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, cresceram comprando coisa de fora. Eles cresceram valorizando o que eles tinham. E olha, eles tinham muito menos do que nós temos aqui. Então, está na nossa mão a possibilidade da gente construir uma nova história. História que você fala que temos que construir, que nós não podemos ter vergonha do que temos, mas nós temos aqui na Amazônia, né? Nós temos aqui na Amazônia e o povo ribeirinho sabe muito bem disso e trabalha essa questão. E o que nós temos que fazer para ampliar esse trabalho, para desenvolver e criar uma consciência de preservação também aqui na Amazônia, junto com essa produção? Exatamente. O ponto de partida é o ponto da educação. Mas educação não é com sala de aula. Educação é como a empresa produz, é como o trabalhador aprende a trabalhar. Educação é a formação de valores. Então, se a gente não tiver um processo de fortalecimento da nossa identidade, se a gente não gostar do que a gente é... Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu estou passando, tá? Então, como você viu meu nome é João Cláudio Tupinambá Arroio. Mas no colégio, só me chamavam de Arroio. Você me conheceu, era Arroio. Mas agora eu estou usando o nome Tupinambá. Quando eu me apresento João Tupinambá Arroio. Por quê? Porque esses povos, os nossos povos ancestrais, eles têm muito a nos ensinar. Veja, os seres humanos estão aqui na Amazônia há 12 mil anos. Esse é o consenso entre os antropólogos. Uns falam que é um pouco mais, mas o consenso, no mínimo, nos seres humanos estão na Amazônia há 12 mil anos. E olha, não era pouca gente. Quando os europeus chegaram, há apenas 500 anos, quando os europeus chegaram, existia, no mínimo, 5 milhões de pessoas só na calha do Amazonas. Ok? E nos rios, que a nossa base principal é a água, é o rio, que é o nosso meio de transporte, nossa fonte de alimento, da tradição. E essas nações que estavam aqui, elas desenvolveram a região por 11.500 anos, sem gerar devastação e sem gerar miséria. Então, nós temos muita coisa que aprender com os europeus? Temos. Mas nós também temos muita coisa que aprender com essas populações, com essas nações que os europeus, por ignorância, achando que estavam na Índia, chamavam de índios, mas, na verdade, eles são nações. São os incas, os astecas, os Yanomami, os Tembés, Taiapós, assim como tem
italianos, alemães, franceses. Então, a gente precisa se colocar na altura de quem merece respeito. Nós precisamos nos dar respeito e respeitar a nossa história, que não começa em 1500, começa muito tempo antes. E aprender com tudo isso. Como é que a gente viveu 11.000 anos aqui sem acabar com a floresta e sem gerar miséria? Porque naquelas nações, como tem as tribos hoje, você não vê um que come e na mesmo lugar tem um do lado que passa fome. Não existe isso. Mas na sociedade que veio em 1500, né, o que os europeus trouxeram é essa realidade. Você está aqui, você come, o seu vizinho passa fome. E acha isso normal. E é cheio de justificativas para dizer que isso é normal. Não, isso não é normal. Não é normal. Nós vivemos em sociedade. Sabe por que chama sociedade? Porque nós somos sócios. Enquanto tiver gente na miséria, está puxando a sociedade para baixo. Menos gente trabalhando, é menos gente produzindo, é menos gente dividindo o custo da vida social. Né? Eu trabalhei no sistema penal, aqui no Pará, e eu via 20.000 pessoas que, porque não tiveram educação, não tiveram família, não tiveram saúde garantida, não tiveram moradia, não tiveram vida digna, acabaram aceitando e se envolvendo com outras coisas ilícitas, ilegais, e acabaram presas. Então, veja, não estou dizendo que não existe a pessoa que é perversa, mas não é a maioria. Não é o caso da maioria. Então, nós somos milhões de pessoas. Então, você vai ter vários casos diferentes. Mas a maioria, se tiver uma oportunidade de trabalho, vai optar pelo trabalho digno, desde que remunere de maneira condizente. Então, nós precisamos refundar a nossa sociedade em novos valores, né? Porque a economia, que eu estudo, né, há quase 30 anos, não é fluxo de dinheiro, como fica passando nas novelas, como fica passando na televisão, como está na música né? Então, veja, nós precisamos entender que economia é fluxo de valor. É o valor que se mobiliza a fazer as coisas. O que é valor? Valor é o misto de crenças, conhecimentos, afetividades que cada um de nós desenvolve. É aquilo que a gente dá importância. E o porquê a gente dá importância para aquilo. Isso vai orientar o seu consumo, isso vai orientar aonde você vai se dedicar ao seu trabalho. Então, nós precisamos aprofundar essa reflexão para a gente refundar a nossa sociedade. A nossa sociedade está funcionando com bases econômicas, com bases que nos empobrecem. Quanto mais a gente trabalha, mais pobre a gente fica. Então, nessa COP, a gente está pautando isso, essa discussão do fórum, né? Pelo protagonismo da unidade. Porque cada país tem um jeito de ser. Né? Eu já tive oportunidade, vários aqui teve oportunidade de conhecer outros países, e cada um tem o seu jeito. Não tem uma solução. Então só. A COP vem dizer para nós assim: um outro mundo é possível, não é isso? Esse seria um dos recados que a COP vem dar? Mas que depende da gente. Certo. Arroio, eu só te pergunto assim. Sim. Congelou a imagem aqui do irmão. Tá bom. Fala para nós assim, como é que tá os preparativos, vários outros encontros vão ter preliminares, como é que Belém está se preparando, a sociedade civil, eu vi que está debatendo, está fazendo encontro de indígena, de população ribeirinha, o movimento popular está discutindo essa COP, mas como é que está Belém? Belém está se preparando, eu vi dizer que não tem, vão transformar prédio público em hotel, em hospedaria, né? Porque nós vamos ter 220
países presentes aqui em Belém, na COP30. Veja só, nenhuma cidade onde já aconteceu a COP teve estrutura fixa para hospedar todos os visitantes daquele evento, porque é um evento, entendeu? Então, naquele dia vem milhares de pessoas e depois nunca mais. Então, ninguém vai fazer hotel para hospedar a pessoa por um dia e depois ter que fechar o hotel. Então, a solução que já está sendo trabalhada é que virá para a beira de Belém 2 grandes transatlânticos, cada um com 6, 7 mil leitos, né? E vão abrigar e resolver o problema da hospedagem. Aí, veja, nós temos o prédio, você sabe disso, o prédio da Receita Federal no centro de Belém, que pegou fogo misteriosamente, até hoje não foi concluído o inquérito, pegou fogo, e como o inquérito não foi concluído, o prédio está há 10 anos na mesma situação, como no dia que pegou incêndio. É um absurdo. Tem que concluir a investigação, achar quem botou fogo para queimar os documentos e reconstruir o prédio. Então, veja, existe toda uma preparação, porque o pessoal diz assim, porque Belém não está preparada, vai ser uma vergonha. Mas, olha, quem tem que sentir vergonha é quem tirou os dinheiros que era de Belém, desde 1500. Mas agora, recentemente, né, a coisa de 4 anos atrás, nós tivemos um corte no fundo de participação de todos os municípios. Automático, aquele repasse automático. Aí o prefeito que quisesse ter um dinheiro a mais tinha que beijar a mão do quem tomava a decisão, etc. Então, Belém, como outras capitais, passou um período muito ruim, já no final do governo Zenaldo e no início do governo Edmilson. Então, o que a gente precisa é entender que a Belém, que a cidade, assim como Canaã, Conceição, Xinguara, não é ela é nossa. Então, nós é que temos que cuidar. Eu vou te falar de uma experiência que eu conheço, que é Bragança, aqui no Nordeste do Pará. Bragança, todo ano, tem a festa da Marujada no final do ano, em dezembro. Mas começa em setembro, cada pessoa a pintar a sua casinha. Com seu dinheirinho, aquilo que conseguiu. Aí ele pega, ajeita a casa, pinta. Quando você chega em dezembro, a cidade é um colorido, é uma festa, porque todo mundo cuida da cidade. Ninguém fica de braços cruzados botando a culpa no outro. Ele vai lá e faz a parte dele. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai poder ter um lugar para viver muito melhor e cobrar de quem tem que vir. E ter moral para cobrar de quem deveria fazer. Então, é o caso dessa COP30 e de Belém. Olha, Belém está se preparando sim, mas será tanto melhor quanto mais os cidadãos se envolverem nessa preparação, né? Então, nós já tivemos um evento grande agora, né, que nós participamos intensamente, que foi a Consulta Amazônica, seguida da reunião dos presidentes dos países da Panamazônia, né? Então, nós tivemos o fluxo aqui de carro funcionou, e olha, com 7 presidentes, significa 7 grupos de batedores, que aonde um carro desse passa tem que fechar a rua, né, para não correr risco de segurança, né? Cada um ficou com a sua entourage, ficou nos hotéis. Então, veja, funcionou. Não teve caos, não teve colapso. E nós temos tempo suficiente para construir isso até 2025. Né? Agora, construir uma estrutura que é provisória. Porque quando é que terá de novo um evento igual? Como é que o empresário que vai criar o hotel tentar? Né? Então, nós temos que entender que é uma adaptação para receber a COP30. Agora, o principal da COP30
é a gente aproveitar a visibilidade que a gente vai ter para dizer o que a gente quer. E a gente quer, que é o que a gente discutiu no Consulta Amazônica, que nós participamos, quase todos os fóruns, disseram, olha, nós queremos investimento que fique aqui, né? Que a maior parte melhore a qualidade de vida de nós que moramos na Amazônia, a partir lá da comunidade, do ribeirinho, do município do interior até a capital. Porque não adianta vir grandes investimentos, grandes empresas, muito dinheiro que vem para extrair a nossa riqueza e vai abastecer o cofre de acionistas internacionais sem deixar nada aqui. Ora, se gera emprego, o emprego é para quê? O emprego é para deixar a empresa funcionando e tirar o recurso daqui. O que é que fica aqui além do salário? Porque eles tiram muito mais, né? Então, você está numa região que a gente fica ali no Itacaiunas, ali em Marabá, vendo o trem passar, é 40 minutos de trem passando com minério. Não fica nem um vagão desse de riqueza para a comunidade. Então, nós precisamos mudar um pouco essa mentalidade que veio lá do processo colonial, de achar que tudo que vem de fora, da maneira como vem, está certo. Não, está na hora da gente botar a mão na consciência e aprender a negociar. Não estou dizendo que é para brigar com as pessoas, mas negociar. Mas se o cara não souber negociar, talvez a gente precise ser mais firme. Então, a COP é uma oportunidade da gente criar uma nova história para o desenvolvimento. Assim como, exatamente tempo, os países que hoje estão aí fizeram. Professor? Começando fazendo o dever de casa. Esse é o nosso caminho. Professor, eu ficaria o dia todo conversando com você, que você é uma pessoa muito culta, tem muito conhecimento, tem muito a aprender com você. Eu fico agradecido. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, tá certo? Falar alguma coisa que eu não perguntei, que era importante você colocar, fique à vontade. Olha, eu queria começar tocando no ponto que você tocou, que foi a perda do Paulo André, que é uma perda para a cultura amazônica muito grande, mas a perda daquilo que ele poderia ainda fazer, porque a obra dele é maravilhosa, é um marco da nossa cultura, e tem muito jovem que nem conhece Paulo André Barata. Então, os que conhecem, bota para tocar na rede social, né? O fórum, pelo protagonismo amazônida, criou um circuito de arte amazônida. E dia 3 de outubro, nós vamos ter aqui em Belém, no Café com Arte, a apresentação do Nilson Chaves, Salomão Habib, Robenari, né, João Daibes e vários músicos de ponta aqui da Amazônia, e vamos fazer uma homenagem para o Paulo André. Então, se alguém daí estiver passando por Belém dia 3 de outubro, né, que já está quase na beira do Sírio, né, venha somar com a gente no Café com Arte, 21 horas, que vai se encontrar lá com o Nilson Chaves. Já convidei a Fafá, mas ela ainda não respondeu, e a gente pode se encontrar e fazer um grande momento de reflexão e reforço dessa nossa identidade. Né? Tenho amigos em Xinguara, tenho um aluno em Conceição do Araguaia, que faz mestrado aqui com a gente. Então, o Pará é um só. Nós somos muito diferentes entre nós, mas o Pará é um só. A Amazônia, com todas as suas pluralidades, diferenças, é uma só. Então, a gente precisa enxergar um ao outro como parceiro, porque uma das coisas que o colonizador fez foi a gente se enxergar como adversário. O nosso adversário não está aqui, o nosso adversário não vive aqui, o nosso adversário não depende da rua daqui, da casa daqui, da saúde daqui, da educação daqui. Quem está nessa condição é parceiro. Nós precisamos construir uma nova
um novo patamar de relações para construir uma nova Amazônia e fazer com que a nossa riqueza circule entre nós e deixe de sair tanto para fora. Obrigado pelo espaço, Santiago. Muito obrigado, professor João Cláudio Tupinambá Arroio. Prazer em falar com você. Muito prazer. Eu vou em Belém, no Círio, eu vou ligar para ti, ver se a gente bate um papo.